Olá, pessoal, tudo bem? Hoje damos continuidade à série de bate-papos técnicos em comemoração à Semana dos Papagaios Brasileiros. Em nosso primeiro encontro, na semana passada, conhecemos um pouco sobre as espécies de papagaios, seus projetos de conservação e também tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho sobre as ações que são desenvolvidas em prol dessas espécies e de seus habitats naturais. Se você perdeu o nosso primeiro encontro, ele está disponível nas redes do programa Papagaios do Brasil. Nesse segundo encontro, o nosso convite é para você aprofundar um pouquinho mais seus conhecimentos sobre a principal ameaça à conservação dessas espécies, o tráfico. Para debater conosco hoje, nossos convidados serão Eunice Souza, médica veterinária, analista ambiental e chefe da divisão técnico-ambiental do IBAMA, no estado do Paraná, Ana Paula Felício, fiscal ambiental e coordenadora da unidade de fauna na Gerência de Recursos Pesqueiros e de Fauna do IMASUL, Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Thaís Michele Fernandes, bióloga, analista ambiental e responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA, no estado do Paraná, e Ronildon Miranda dos Santos, chefe do Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Relatório Nacional sobre Tráfico de Fauna Silvestre, em torno de 38 milhões de animais são traficados apenas no Brasil, sendo as aves a principal delas. Muitos desses animais acabam não sobrevivendo devido a más condições. Tamanha essa atividade, ela já é considerada a terceira atividade legal mais lucrativa, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. É preciso entender que os prejuízos dessa atividade não são apenas a fauna ou a biodiversidade brasileira. Os seres humanos são impactados diretamente por essa atividade. E é um pouco disso que te convidamos a entender conosco hoje. Eu vou fazer o primeiro convite ao Ronildon, para explicar um pouquinho para a gente como que funciona o processo de fiscalização, apreensão e resgate dos animais traficados. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa entrevista. É muito engrandecedor para todos nós, né? Sobre como funciona todo esse processo, vai depender do tipo de informação que nós temos em mãos. Se é uma informação de aves, no caso, os papagaios, nesse caso, se são transportados de forma irregular, se a denúncia foi que existe algum local de venda, algum local que estão em depósito as aves. Se a fiscalização, se a denúncia que existe pessoas transportando aves em desacordo, né, que de forma errada, nós vamos atrás de mais detalhes. Por exemplo, qual tipo de transporte está sendo utilizado? Ou então, se a denúncia chega que tem uma feira uma feira silvestre, vendendo pássaros silvestres, nós vamos procurar fazer uma operação para tentar usar a inteligência também, para tentar chegar ao ponto e conseguir fazer a prisão da maior parte dos envolvidos. Nós vamos atrás de placas de veículos, vamos atrás das pessoas que podem estar fazendo esse tipo de transporte, também usando a nossa inteligência, também acionando as nossas unidades para fazer a abordagem. Feito isso, tanto em feiras como abordagem nas rodovias federais, então em outras áreas, nós vamos fazer a conferência se existe realmente documento que legaliza o transporte dessas aves. Se não houver, nós vamos fazer a apreensão, porque, como todo mundo deve saber, aves silvestres são proibidas de serem criadas e transportadas e tudo se não for legalmente instituído, né? Fazendo o reconhecimento que existe um crime aí, o que a gente tenta fazer? Acionar o órgão ambiental estadual, para tentar dar destino a essas aves. Antes disso, nós tentamos fazer todo um manejo para minimizar as mortes dessas aves, porque geralmente elas são transportadas de maneira não
tão bem confortável para ela, né? Que são vários indivíduos, são vários aglomerados. E aí a gente aciona o órgão ambiental. Se não tiver órgão ambiental na localidade, a gente tenta acionar qualquer órgão que esteja disponível para fazer. A polícia ambiental, um zoológico que seja, mas para tentar dar destino a essas aves. É difícil, mas a gente tenta fazer o melhor para ter menos impacto. Eu queria, Ronildon, que você contasse um pouquinho para gente com relação às pessoas que são pegas traficando, né? Que normalmente o que acontece com elas, que medidas podem ser aplicadas, como que funciona esse processo? Pela lei dos crimes ambientais, a pena que dá é de 6 meses a 1 ano, numa situação de crimes contra a fauna, né? Crime contra os animais. Dificilmente a pessoa fica presa pelo crime ambiental. Dificilmente ela vai para a cadeia, ela vai responder. Geralmente, se ela for penalizada, vai depender do tipo, né, da amplitude do crime. A gente tenta fazer realmente que a lei seja cumprida, né? A gente tenta juntar todas as informações e levar para o poder judiciário para que realmente o indivíduo que comete esse tipo de crime ambiental seja penalizado. Que a nossa intenção também não é prejudicar ninguém, a nossa intenção é cumprir da melhor maneira possível a lei de crimes ambientais, né? Então, o trabalho da polícia nesse sentido é essencial para que se cumpra, né? Então, que as denúncias realmente são levadas a sério, que as pessoas devem denunciar, devem levar à polícia. Então, a polícia também cumpre esse papel de educar o cidadão, de fazer de tornar o cidadão participativo nesse processo. Eu queria aproveitar esse gancho e pedir para Ana Paula contar um pouquinho para a gente quais as consequências, né, para a conservação das espécies e até para a sobrevivência, o equilíbrio ambiental, quais são as consequências da retirada desses animais da natureza. Boa tarde a todos, agradeço ao programa Papagaios do Brasil pelo convite. Vamos lá, Marina. Eu acho que é importante, principalmente, vamos dizer assim, o cidadão comum, vamos chamar o consumidor final da fauna nativa, que é o grande propulsor do tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, a pessoa acha que eu só quero um papagainho, tem tantos papagaios na natureza, não vai fazer diferença nenhuma. Mas faz a diferença, porque todo o tráfico, ele não pensa só naquele um animal que vai fazer, não é só essa pessoa que quer esse animal. Então, sempre são retirados muitos animais dos seus ninhos, né? É um impacto sobre as populações que sofrem essa pressão muito grande. Cada animal que é retirado da natureza, ele deixa de cumprir o seu papel biológico. Ele vai deixar de dispersar sementes que vão estar nascendo as próximas árvores para as futuras gerações, vai estar deixando de reproduzir. Então, o cidadão consumidor final, quem compra os animais provenientes do tráfico, ele está contribuindo para a extinção das espécies e sim, ele está cometendo um crime. Só existe tráfico porque tem quem compre. Então, não compre animal silvestre que é proveniente do tráfico. E o impacto também, mais ainda, dessa questão do animal não se reproduzir, de não estar dispersando sementes, por exemplo, é o custo econômico também para os órgãos ambientais, que assim como o APRF, as polícias militares ambientais, o IBAMA, os órgãos estaduais ambientais, tem um custo para fazer essas operações e tem um custo depois para reabilitar esses animais. Não, além do impacto para a conservação dessas espécies, a gente tem um impacto econômico também. O animal não deve sair na natureza, né? Então, ele não deve ser retirado, esses filhotes, né, da natureza, porque depois disso, você tem essa cadeia tão longa de ação de vários órgãos envolvidos e custo, e achar um local adequado para que esses animais não sejam recapturados novamente pelo tráfico. Então, assim, é uma série de consequências que a pessoa que fala, eu só quero um papagaio, não tem a noção do estrago que ela está causando para a natureza. Então, Eunice, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, explicar até outros impactos que são gerados dessa prática. Olá, pessoal. Primeiro, agradeço pela oportunidade de estar aqui com esse grupo tão especial. Quando se tira o animal da natureza, tem um impacto ambiental,
né, que a Ana Paula já explicou muito bem, e também tem impacto para as pessoas. Porque, pela legislação brasileira, há crimes envolvidos, crimes e infrações ambientais. Então, a pessoa que adquire, ou que transporta, ou que captura, ou que mantém animais silvestres sem nenhum tipo de autorização, que é o caso do tráfico de animais, ela pode ter multa, apreensão desses animais, responder processo criminal, né? Ter perda desses animais, inclusive, ele não vai ficar com eles. Então, enfim, são processos que geram custos para elas e geram essas dificuldades, esses embaraços em relação à justiça mesmo. Lembrando também que o animal traficado, que vem de uma cadeia que não é regulamentada, né, o animal é capturado ilegalmente, ele pode também trazer doenças para as pessoas. E aí é um impacto não só no bolso, mas o impacto também na saúde daquela família, talvez na saúde da família e de outras pessoas que convivam. Então é importante ter isso em mente também. Então, algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, podem já ter essa espécie em casa. A gente sabe que, infelizmente, em algumas localidades, ainda é costume as pessoas darem um animal silvestre como presente, né? Então, essas pessoas que já estão em posse desses animais, o que elas podem fazer? O que se recomenda? Às vezes, quando elas ganham, né? O que elas fazem com esse animal? Marina, eu vou responder a sua pergunta em duas partes, porque, assim, muitas vezes as pessoas que vão estar assistindo essa live, pode ser que tenha um papagaio aqui, nesse caso, que seja de origem legal, né? Então, esse animal vai ter chip, esse animal vai ter uma anilha, vai ter uma origem, né? Vai ter uma nota fiscal, né? Em alguns casos vai ter certificado de origem para esse animal, né? Então, esse animal é um caso que é um animal legal. Então, assim, esse animal não é problema nenhum você tê-lo na sua casa, já que você fez uma compra legal, né, de um animal nascido em cativeiro. Para as outras pessoas, né, que tem um papagaio, que foi retirado do ninho, que faz parte dessa cadeia do tráfico, a nossa orientação, na verdade, é que procure o órgão ambiental do estado onde você vive, porque cada órgão ambiental tem um procedimento para receber ou não esses animais, né? Então é importante que a pessoa que tem esse animal ilegal em casa e que queira fazer entrega voluntária, que entre em contato com o órgão ambiental estadual do seu estado, ou até o próprio IBAMA, né, Eunice? Então, isso é extremamente importante. E a pessoa entender que ela também não pode fazer assim, olha, é ilegal, agora eu vou soltar esse animal e ele que se vire na natureza, tirei a minha obrigação, né, e a minha culpabilidade, é que às vezes aquele animal que você tem em casa, ele não ocorre no seu estado, onde você mora, um animal que foi capturado numa outra origem, porque senão você vai estar cometendo um outro crime, você vai estar introduzindo uma espécie, né, que não ocorre no local onde você mora. Então, assim, a gente tem que ser cauteloso. Então, assim, ok, se arrependeu, procure o órgão ambiental do seu estado para pedir a melhor orientação possível. Então, assim, a Thaís, eu queria que contasse para a gente um pouquinho sobre todo esse processo de trabalho conjunto, dos órgãos conversarem entre si. A Ana Paula até mencionou que pode ter origem em outro estado. Então, como que os órgãos se comunicam para fazer todo esse processo de trabalho conjunto? Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar dessa conversa, que é sobre um tema muito importante para a biodiversidade, não só brasileira, mas mundial, que o tráfico ele começa lá na natureza, com quem captura esses animais. Então, a gente está falando de populações carentes, de comunidades carentes, depois a gente vai passar por diversos tipos de traficantes, até chegar no seu destino final, que pode ser tanto um cidadão comum que desejou ter um papagaio como animal de estimação, por exemplo, até os grandes colecionadores de fauna silvestre. E uma instituição sozinha, por mais que ela tente, por mais que ela realize um belo trabalho de conservação ou de sensibilização da população, ou então tenha ações efetivas de fiscalização, ainda assim ela vai ter um limite de atuação. Daí a importância do trabalho em parceria, do trabalho em conjunto, porque você daí tem a oportunidade de ampliar a atuação das instituições, você consegue aumentar o tamanho da área que você vai atender e o número de pessoas que você pode sensibilizar.
o grande caminho hoje para se combater o tráfico de animais silvestres realmente é a construção de redes de combate ao tráfico, onde diversas instituições vão estar unidas, conversando, pensando estrategicamente como combater essa atividade. Thaís, a gente tem muitos usuários que começaram a acompanhar a página do programa Papagaios do Brasil muito recentemente, alguns inclusive agora, nessa semana, né, estão chegando já com esse bate-papo, e às vezes não conhecem uma das principais ações que o programa Papagaios do Brasil desenvolve, que é um trabalho aí de auxiliar os policiais, que é um curso de capacitação, também para que eles possam identificar o que é uma espécie, se é um animal silvestre, se não é, enfim, que é um trabalho bastante importante também. Você teve a oportunidade de participar de algumas dessas capacitações, mas eu queria, Thaís, que você contasse um pouquinho, né, desses cursos, qual a função de estar próximo da polícia, fizesse um relato da sua participação, principalmente para essas pessoas que estão chegando agora. Eu tive a oportunidade de participar de 2 dos cursos previstos no PAN, Papagaios, né? E foi uma grande experiência. Primeiro porque a gente pôde, várias instituições estar presentes no mesmo local, trocando experiências. Isso faz que a gente construa mesmo essa aproximação, essa rede de combate ao tráfico, né? Dividindo as experiências, também expondo as dificuldades que cada instituição tem, né? Então, assim, aí com cada instituição com a sua experiência, às vezes consegue auxiliar uma outra instituição que não tinha aquele ponto de vista, não tinha aquela visão. Então, isso foi muito bacana. Eu considero esses cursos de formação, de capacitação para os policiais, um grande exemplo de um trabalho conjunto, né? Foi um trabalho que foi realizado então, pelo IBAMA, a SPVS, ICMBio e a Polícia Militar. Então, assim, foi um momento mesmo de ampliar o conhecimento técnico, de trocas de experiências e de aproximação das instituições. A gente precisa fazer uma educação para a conservação. As pessoas, todos os cidadãos, eles precisam entender que eles fazem parte do processo, eles precisam entender, ter esse sentimento de pertencimento ao meio natural e entender que cabe a eles também a responsabilidade de proteger a nossa biodiversidade. A polícia militar e as demais polícias, elas têm uma capilaridade muito maior, né, no número de agentes, no número de pessoas que podem ir para campo. Então, eles fazem esse trabalho tanto fundamental e importante de fiscalização e repressão, mas também fazem um trabalho educativo muito importante. Então, esse foi o grande ganho que nós conseguimos nessas formativas, nesses cursos de formação previstos no PAN, que é justamente isso, é tornar o nosso trabalho mais técnico, mais científico, para que ele fosse mais efetivo quando está em campo. A Ana Paula explicou para a gente que existe a possibilidade daqueles que realmente querem ter um animal silvestre, de terem de forma legalizada. Então, Eunice, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo como que funciona tudo isso, qual que é as necessidades, as regras que devem ser cumpridas nesses casos. Eu queria primeiro completar uma informação sobre quem tem um animal silvestre, já tem um animal em casa ilegal, e nós falamos, né, das consequências para o meio ambiente, falamos das consequências para a pessoa, né, que quem tem um animal ilegal pode sofrer penalidades, multas, processo criminal, etc. Mas a legislação prevê que quem entrega esse animal voluntariamente, quem faz a entrega voluntária, ela não sofre nenhuma penalidade. Então, os estados e o IBAMA também têm centros de triagem de animais silvestres capazes de receber, de acolher esses animais, dar o tratamento que for necessário, se precisar cirurgia, tratamento médico, preparo para ficar junto, fazer parte de algum grupo de papagaios e dar o destino que for melhor para aquele animal. Agora, para a pessoa que quer ter um animal, um papagaio, como um animal de estimação, a nossa primeira recomendação é, primeiro, conhecer um pouquinho a espécie que ele está procurando. Quais são as exigências em relação à alimentação, espaço, os custos, né, para manter esse animal, o nível de interação que é necessário, quanto tempo do dia ela vai precisar
dedicar àquela ave. Também é importante ter consciência da longevidade dos papagaios, que vivem várias décadas. Então, quando se compra um filhote, se assume um compromisso por décadas, né? E depois que a pessoa passar por todo esse processo de conhecimento sobre a espécie e realmente decidir ter um animal, a orientação é: procure um animal, um criador legalizado. Porque um criador legalizado, ele passa por todo um processo de licenciamento ambiental para que os animais sejam nascidos em cativeiro. Os animais vendidos como animais de estimação, eles são nascidos em criadores licenciados. E já são animais acostumados com o convívio humano, muito melhor adaptados do que um animal vindo do tráfico. E após a pessoa pesquisar e decidir comprar, ela deve entrar em contato com os criadores legalizados. Quando ela escolher um criador, a gente orienta ela a procurar o órgão estadual da sua região para confirmar se aquele criador é licenciado. Sabe por que isso, Marina? Porque tem muita gente na internet vendendo animais dizendo que são animais legais. E não são. Então, a pessoa que está comprando, ela pode achar que está comprando um animal legalizado e está trazendo um animal do tráfico sem procedência legal. E, além disso, ela vai estar trazendo para ela documentos que são falsos, que são outros crimes, além dos crimes ambientais. Então, ela pode ter outras encrencas na esfera judicial muito piores do que a questão da manutenção do animal ilegal. Então, a orientação é fugir desses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, esses grupos que tem de redes sociais e procurar criadores sérios, estabelecidos, que possuem licenciamento ambiental e a documentação. Eu queria agradecer a Thaís, a Eunice, a Ana Paula, o Ronildo, que participaram dessa conversa com a gente. Esse é um assunto que poderia render um dia inteiro de conteúdo, de informação, é um assunto bastante importante, especialmente porque o papagaio, a gente sabe que é uma espécie muito bonita, muito colorida, que atrai muitos olhares de todo mundo. Para quem está assistindo a gente, eu coloco os canais do programa Papagaios do Brasil à disposição, para caso vocês tenham mais dúvidas, perguntas específicas, elas são recebidas, e sempre que surge alguma coisa muito específica, a gente encaminha a outros órgãos que trabalham em parceria conosco. Também quero convidar quem está nos ouvindo, semana que vem a gente tem mais um bate-papo técnico. O nosso próximo assunto vai ser sobre a parceria com os zoológicos. Então, como essas instituições trabalham também pela conservação de espécies, qual a função deles nesse trabalho. Então, agradeço novamente aos técnicos que participaram conosco hoje. Reforço o nosso convite para que as pessoas façam suas perguntas, façam seus questionamentos, façam denúncias também quando souberem de alguma irregularidade ou de algum transporte ilegal de animal. E caso tenham alguma sugestão, escrevam para nós. Muito obrigada e até a próxima.